Olá, pessoal! Bem-vindos ao Lendo com a Joy. Eu sou a Joyce e hoje nós vamos falar sobre New Adult. Isso mesmo, gente, romance hot, Penélope Ward, sinônimo de boa história. Então vem comigo, já deixa o seu like, já comenta, já curte, já compartilha, já manda para os amigos e vamos falar sobre esses romances delícia. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre dois livros, Meu Querido Meio-Irmão e Meu Querido Vizinho. Esses dois livros, eles meio que são uma continuação, apesar de você poder lê-los individualmente. O primeiro livro, Meu Querido Meio-Irmão, vai contar a história da Greta e do Alec. O Alec é um adolescente, ele tá indo passar um ano na casa do pai dele. Ele e o pai dele têm uma relação péssima, horrível mesmo. O pai dele é extremamente babaca, extremamente escroto com ele. E o Alec, ele tem na cabeça dele de que o pai dele traiu a mãe dele com a atual esposa. Então ele já vai morar com essa família, ele vai precisar morar lá por um ano, porque a mãe dele tá indo pra Europa trabalhar. Então ele já vai morar nessa casa com todo esse peso de, na cabeça dele, ele acreditar que foi um caso extraconjugal e de que o pai dele teve esse relacionamento com a madrasta. Então ele chega lá cheio, todo armado, sabe? Não se abre para aquela família, não se abre para aquelas pessoas. Já tem um relacionamento muito conturbado com o pai. Praticamente nem é relacionamento, sabe? O pai dele trata ele extremamente mal. O pai dele é muito ruim com ele mesmo. Eles têm umas discussões, assim, super pesadas. Quase... É quase um abuso psicológico mesmo que o pai dele faz, assim. É muito pesado as brigas. E quando ele chega, a Greta, ela está super, assim, aberta mesmo a ter uma convivência pacífica com ele, a ter uma convivência legal. Ela sabe que quer se apresentar mesmo, quer ser próxima dele. Mas, com o decorrer do tempo, ela vai gostando dele, ela acha ele muito gato na hora que ela vê ele pela primeira vez, assim, ela acha ele muito bonito. Ele também acha ela muito bonita, só que ele começa a super maltratar ela. Ele começa a ser extremamente escroto com ela, a ser muito babaca mesmo, a levar várias garotas pra dentro de casa, assim, pra poder ficar com as meninas lá, e ela escuta tudo, e ela, né, e ela meio que vê tudo. Quando ele começa a perceber que ela tá interessada nele, aí que ele, tipo, faz ainda mais isso mesmo. E ela também começa a sair com outros garotos, ele começa a ficar com muitos ciúmes dela, começa a ter uma relação mesmo de ciúme, de possessividade, até que tem uma briga dele com o pai, assim, bem marcante mesmo, bem intensa, que a Greta defende ele. E ela vai pro quarto dele, e os dois estão gritando pra todo mundo que quiser escutar a briga deles. E aí a Greta vai lá no quarto, fala com o padrasto dela pra ir embora, pra descer, porque ele já, né, ultrapassou todos os limites. E ela defende o Alec. E aí, nesse dia, há uma ruptura mesmo, né, daquela relação dela com o Alec, de, tipo, ele tentar ferrar ela, porque ela meio que defende ele, e ele percebe que eles podem ter uma convivência legal. E aí, a partir desse dia em diante, a relação deles muda bastante, e eles começam a demonstrar os sentimentos deles, e aí começa a rolar mesmo uma paixãozinha. Quando eles de fato ficam mesmo, quando eles têm a primeira vez deles, a primeira relação sexual dos dois, no dia seguinte acontece um acidente com a mãe dele e ele precisa voltar. Ele precisa ir para onde a mãe dele tá para poder ficar com ela. E não completou ainda. Quando ele vai, né, morar com o pai, ele vai com o intuito de ficar o ano letivo, um ano morando com o pai dele. Porém, com o acidente da mãe, ele precisa voltar para casa antes. E aí, o que acontece? O Alec vai e ele, né, teve a noite dele com a Greta, mas ele fala para ela que, né, não vai ter como eles continuarem, porque ele tá voltando para casa e porque ele acha também que não daria certo, por causa de tudo que tem, né, na cabeça dele, por causa de tudo que ele acredita mesmo que ele tem esse paradigma na cabeça dele de que o pai e a madrasta
ficaram juntos, então por isso, na cabeça dele, eles não podem ficar juntos. Tem outros segredos também, tem outras coisas que no decorrer do livro a autora vai tratando com a gente, o leitor, a gente vai descobrindo ao decorrer da história. É um personagem bem complexo, ela desenvolve muito bem esses personagens. Aí o Alec volta, tem uma passagem de tempo de 7 anos, e depois desses 7 anos acontece uma tragédia na família do pai, né, no outro lado da família, e o Alec volta 7 anos depois. Só que durante 7 anos muita coisa aconteceu na vida deles, a Greta ficou noiva, ela teve um noivo, só que esse noivo dela recebe uma proposta de trabalho na Europa e ela nem cogita ir com ele, então ela percebe que realmente ela não gosta dele, que ela ainda gosta do Alec. E ela fica naquela, nossa, ele vai voltar, e agora o que que eu vou fazer? Será que ainda tem sentimentos, né, da parte dele também? Porque da dela ela sabe que tem. E aí, quando ela vê o Alec, todo aquele sentimento volta. E aí, só que o Alec leva uma namorada. Ele tá namorando com a Chelsea, e a Chelsea vai com ele, né, nesse momento difícil deles, né, como família, eles estão enfrentando uma tragédia. E aí, quando ele chega lá, ele também percebe que ele ainda gosta dela, só que fica naquela. Fica tão naquela que a Chelsea decide perguntar pra ele, ela percebe, né, que há é um climão, sabe, gente? Quando um chega perto do outro, é um climão os dois. E ela pergunta, a Chelsea pergunta pro Alec se tem alguma coisa entre ele e a Greta. E ele fala que não, que nada a ver, que, tipo, ela, né, tá viajando, sempre tá viajando, né, gente? E aí, a garota tá sempre viajando. E aí, eles ficam naquela, se eles ficam, se eles não ficam. A Greta adora a Chelsea, ela gosta muito dela e ela fica naquela, tipo assim, eu não posso trair essa garota, porque ela é muito gente boa, ela é muito legal, eu não quero fazer isso, eu realmente gostei dela. Só que a relação dos dois, do Alec e da Greta, é muito explosiva, sabe? Eles, tipo, é fogo e pólvora, assim, os dois ficou perto da fogo, né, da faíscas. E aí, o que que acontece? A gente vai ver no decorrer da história se vai rolar uma traição mesmo, se ele vai ficar com a Greta ou se ele não vai ficar com a Greta. Ele volta, né, pro lugar que ele mora, pra cidade que ele mora com a Greta. E aí, chegando lá, ele vai ter que tomar uma decisão. Ou ele termina com a Greta pra ficar com a Chelsea, ou ele termina com a Chelsea pra ficar com a Greta, ou ele continua com a Chelsea. Aí, na cabeça dele, ele fica assim, a Chelsea é uma menina, ela é maravilhosa fisicamente, ela é linda, ela é maravilhosa também como pessoa, ela é uma menina incrível, e ele fica pensando que, tipo assim, ele fica, ou eu fico com ela, que é uma coisa segura, sabe, é uma pessoa firme que tá comigo já há algum tempo, é uma menina legal, é um relacionamento seguro, ou eu largo tudo isso pra ficar com aquela pessoa que eu não sei o que vai dar, ou eu fico com a pessoa que já tá tudo certo mesmo. E ele fica muito dividido em relação a isso, sabe? Tipo, de trocar o certo pelo duvidoso. Digamos assim, tá? E aí, ele tem que tomar uma decisão, e aí a gente vai ver qual vai ser a decisão dele, o que essa decisão dele vai impactar. Quando ele toma essa decisão, quais são as pessoas que saem machucadas dessa história. Então, assim, gente, é um livro incrível, o desenvolvimento da história é maravilhoso, tem relações familiares conturbadas, tem complicações, né, porque os dois indiretamente têm uma relação familiar muito próxima, que são, né, enteados, assim, a Greta é enteada do pai dele e ele é enteado da mãe da Greta, então, assim, tem essa relação familiar muito próxima. Tem uma série de problemas familiares que já vem, então, assim, é um livro que tem um desenvolvimento maravilhoso, a autora consegue colocar isso de uma forma muito bonita, sabe, muito legal, eles precisam desenvolver também o perdão, principalmente o Alec, ele precisa perdoar algumas coisas, ele precisa abrir o coração dele para algumas coisas, e a autora consegue tratar isso de uma forma maravilhosa. Já o segundo livro é a história da Chelsea com Damian. E a Chelsea, ela vai levar, gente, um pé na bunda do Alec.
Só que a Chelsea, ela sempre fica na dúvida se houve uma traição ou não. Porque, como eu disse pra vocês lá, ela pergunta pro Alec, sabe, se tá rolando alguma coisa ali entre os dois. Apesar dela achar muito esquisito, sabe? A cabeça dela é muito esquisito. Eles são meio irmãos, indiretamente, apesar de não serem filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Eles têm essa relação. E na cabeça da Chelsea isso é muito complicado. Só que ela pergunta pra eles, ela fala, pergunta a ele, fala assim, tá rolando alguma coisa? Tem alguma coisa? Você quer me contar alguma coisa? Sempre, né, quando a mulher tá desconfiando de alguma coisa, é o que normalmente a gente pergunta. E o cara sempre fala que não, né, que você tá doida, que isso é coisa da sua cabeça, que você tá viajando, que não tem nada a ver. E é sempre a mesma história. E ela pergunta pra ele, e ela pergunta acho que 2 ou 3 vezes no decorrer do livro se tá tudo certo, se não tem nada que ele quer contar pra ela, e ele sempre fala que não. Então, quando o Alec chega e coloca um ponto final na história deles, ela fica muito magoada, porque ele já poderia ter falado antes, entende? E só que ela vai tocar a vida dela, ela precisa sair do apartamento, ela, né, vai alugar um outro lugar pra ela. E aí, quando ela faz isso, ela vai morar numa vizinhança e o vizinho dela tem 2 cachorros e os cachorros, tipo, atrapalham a vida dela muito, porque ela trabalha, né, em casa, então, assim, atrapalha ela dormir. E ela faz uma terapia, porque isso afetou muito ela, né, o término do relacionamento dela com o Alec afeta muito ela psicologicamente. E só que ela faz terapia online, ela faz terapia por telefone, por videochamada. E ela não sabia que no quarto dela, na casa dela, tem um buraco que dá pro Damien escutar tudo que ela fala. Ele escuta tudo que ela fala, ele sabe praticamente a vida dela toda. Ela fala pra irmã que acha ele gatinho e ele escuta. Então, tudo que ela fala sobre ele escuta tudo, ele sabe tudo que ela tá falando. Então, assim, ele tem 2 cachorros que começam com a letra D e tem um nome difícil, sabe? É um nome esquisito, diferente. E aí, depois, né, que eles se tornam meio amigos assim, ela começa a chamar os cachorros de os 2Ds. E aí tem também a questão de o Damian acha ela gatíssima, ele acha ela muito maravilhosa. O Damian tem uma... O pai do Damian, ele é fã dos Simpsons. E todos os filhos dele têm o nome de algum personagem dos Simpsons. E aí ele conta essa história pra ela, os dois começam a rir muito, sabe? Eles têm umas coisas meio engraçadas com os dois depois que eles se tornam amigos. E o Demi é afim dela e ela também é afim dele, só que ele não faz nenhuma jogada pra cima dela, ele não se declara, ele não fala nada, ele não convida ela pra sair, ele não faz nada. E ela começa a ficar na dúvida, tipo assim, será, gente, que eu tô ficando doida? Será que esse cara não é afim de mim? Será que eu tô vendo coisa onde não tem? E aí começa aqueles questionamentos todos. Ela já tá vindo, né, de um relacionamento que deu ruim e que ela acredita que ela foi traída. E aí tem também, a gente fica se perguntando, será que ele tem alguma relação mal resolvida? Será que ele tem alguma coisa? Só que não, gente, não é nada disso. Em nenhum momento ele fala que ele tem uma relação mal resolvida. Em momento nenhum ele levanta esse tópico. E o problema do Damien é um buraco muito mais embaixo. É uma treta realmente treta, é um problema que é realmente um problema, sabe? Não é aquelas coisas assim de historinha da carochinha, não. Ele realmente tem um problema. E quando esse problema caiu no colo da Chelsea, eles vão ter que decidir se eles vão ficar juntos ou não. E aí vai ter o desenrolar dessa história, vai ter o desenrolar dos dois, se eles vão querer ficar juntos. Ai, gente, nossa, dá muita dor, sabe, dos dois. Porque, tipo assim, dá vontade de colocar os dois num potinho. Ela acabou de vir de uma relação toda cagada e cai num problema que ele tem. E aí eles vão ter que desenvolver essa relação, a gente vai ver se eles vão desenvolver mesmo a relação ou não, se eles vão ficar juntos ou não. O problema dele é realmente um problema sério. Então, assim, é maravilhoso, gente. É uma história linda, o desenvolvimento da história é linda. A Penélope consegue fazer isso de uma maneira incrível em todos os livros dela. Ela tem outros livros também, depois se vocês quiserem eu posso voltar para falar sobre outras histórias dela. A Penélope, ela tem uma escrita muito maravilhosa de New Adult, ela é específica para New Adult mesmo, os romances mais hot. Esses 2 romances que eu falei hoje pra vocês, eles são mais hot, eles têm mais cena de sexo.
eles têm, tipo, a descrição mesmo do que tá acontecendo ali. Principalmente o Alec e a Greta tem mais, né, mais descrição do que a Chelsea, não aparece muito, mas do Alec e da Greta tem muita descrição de cenas de sexo, é mais hot mesmo. Mas assim, é uma história linda, são histórias incríveis, a autora consegue desenvolver super bem os personagens são maravilhosos e cada um, né, no seu problema específico, é, são problemas reais, problemas que a gente pode ver no nosso dia a dia. Então, assim, é maravilhoso. Eu só digo, leiam, leiam, leiam. O Meu Querido Vizinho tá disponível no Kindle Unlimited. Vocês podem olhar lá, vocês podem ler de forma gratuita também. Então, assim, se esbaldem mesmo nas histórias. Qualquer história que vocês pegarem da Penélope Ward, ela tem outras também. Tem Amor Imenso, tem Playboy, tem O Piloto Playboy, tem Cretino Abusado, tem um monte de livros muito, muito bons dela, que dá para vocês escolherem, que estão disponíveis em Kindle Unlimited. E tem outros também que não estão, aí fica a critério de vocês comprar ou não o livro. Mas, gente, tem muita história boa pra ler, pra, sabe, pra se esbaldar, tem muito livro bom. Então, gente, já deixa o like de vocês, já curte, já comenta, já compartilha. Um beijo e até a próxima!